Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos aqui começar uma série que eu vou ler o manual do Pocket Dragon, primeira edição, e vou ir comentando, tá bom? Então eu vou fazendo uma leitura e cada trechinho eu comento, falo um pouquinho das minhas regras da casa. Para quem não conhece, o Pocket Dragon ele é uma mini versão do Old Dragon, que ele é uma versão completa e basicamente você precisa só desses dois livrinhos de bolso. Depois o Rafael Beltrame lançou um segundo bestiário, então basicamente com esses três, cada um é uma folha que você imprime e dobra, né? Eu imprimi em papel couché e vou ler aqui para vocês, tá bom? Então ele já começa assim, ó. Apenas 4 classes básicas estão disponíveis aos jogadores. São elas homens de armas, que seriam os guerreiros, ladrões, clérigos e magos. Homens de armas, eu acho que o nome em si ele fica um pouco estranho, mas ele engloba guerreiro, arqueiro, ele engloba tudo que é uma classe mais combativa, tá? Então você tem homens de arma, ladrões, clérigos e magos. Vou ler aqui a descrição do homens de armas. Homens de armas são ótimos combatentes, usam bem as armas, mas são péssimos em se defenderem de efeitos mágicos. Recebem mais um nos danos quando acertam seus golpes e um de 10 pontos de vida por nível. Pode usar qualquer arma e qualquer tipo de armadura. Bom, uma coisa curiosa é que aqui está falando que eles são péssimos em se defenderem de ataques mágicos. E lá na frente, na parte que fala de magia, diz que toda magia concede resistência aos seus alvos, ou seja, o personagem pode realizar um teste de personagem para evitar os efeitos ou reduzir a metade os danos recebidos. Mas, como não tem nenhuma regra dizendo por que exatamente, como exatamente funciona esse fato deles serem péssimos, eu já vou falar da minha primeira regra da casa, que é a regra da vantagem e desvantagem. Como só existe um tipo de teste no Pocket Dragon, que é o teste de personagem, você rola um D20 e soma o nível, e o resultado tem que ser maior do que 15. Então, eu peguei o conceito de vantagem e desvantagem que tem em vários jogos, como por exemplo Black Hack, em que se você tiver vantagem em algo, se você for muito bom em algo, ou algo te favorecer naquele momento, você rola 2d20, escolhe o valor maior. Essa é quando você tem vantagem. E desvantagem, no caso, é o contrário. Você vai rolar 2d20 e vai escolher o número menor. Então, nos testes de resistência à magia, os homens de armas ou mulheres de armas, guerreiros e bárbaros e tudo mais, eles têm desvantagem em testes de resistência à magia. Eles recebem mais um nos danos, faz sentido, já que eles são proficientes com armas, e um de 10 pontos de vida por nível. O que faz? O que acontece? Pode ser que seu personagem, quer dizer que você vai rolar um D10 logo assim que você montar o teu personagem, e pode acontecer de cair um. Você começa como um homem de arma com 1 ponto de vida. Uma regra da casa que às vezes eu uso, principalmente quando eu vou mestrar para pessoas que nunca jogaram, é que já começa no nível 1 com o dado cheio. Ou seja, como é um de 10 pontos de vida por nível, no nível 1 os personagens começam com 10 pontos de vida, quando forem homens de armas. Essa é uma regra da casa que eu uso apenas quando eu vou jogar com novatos. Quando eu vou jogar com jogadores mais experientes, eu gosto de jogar conforme está escrito aqui mesmo. Agora vamos ler os ladrões. Ladrões são ótimos na arte de se esconderem e de furtarem coisas sem serem percebidos. Não recebem nenhum bônus de dano e recebem um de 6 pontos de vida por nível. Ladrões podem realizar um teste de personagem para se esconderem. Quando escondidos, podem realizar um ataque somando seu nível ao seu dano. Em contrapartida, só podem usar armaduras de couro e armas que causem um d 6 pontos de dano.
né? Faltou dizer aqui do homem de armas que pode usar qualquer arma e qualquer tipo de armadura. Então vamos analisar isso por partes. Primeiro, eles são bons em se esconderem e furtarem de coisas sem serem percebidos. Ou seja, dentro das minhas regras da casa, eles sempre vão ter vantagem quando eles forem se esconder e furtar algo em situações que sejam possíveis que alguém faça isso. Eles não recebem bônus de danos, porque eles não são tão proficientes assim com armas, e começam com 1d6 pontos de vida, e recebem 1d6 pontos de vida a cada nível. Também, quando eu vou mestrar para novatos, eu uso aquilo de começar com um dado cheio. Começa com 6 pontos de vida. Eles podem realizar um teste de personagem para se esconderem, e essa é a parte mais difícil de entender para muitas pessoas. Tarcísio, mas qualquer personagem de qualquer classe poderia, tecnicamente, rolar um teste de personagem para se esconder. Na verdade, o que fica sugerido aqui? Né? É muito bacana porque você percebe que o design ele vai sugerindo várias coisas. Então ele sugere que o teste de personagem ele é feito quando realmente se precisa. Quando são coisas que são muito prováveis ou com coisas que são muito possíveis, fica claro que ele não exige o teste de personagem. Só pela descrição do jogador, como ele vai fazer isso, de que forma, se for bem descrito, se for bem planejado, ele vai conseguir ter sucesso. Só que vai ter algumas coisas que vão exigir um expertise a mais. Então, quando for possível que apenas um ladrão realizasse aquilo, o ladrão pode tentar aqui aquela ação de passar despercebido. Quando for algo que apenas uma pessoa muito proficiente em furtividade conseguiria fazer, nesse caso o ladrão tem essa opção, as outras classes não teriam. Né? Quando escondidos, podem realizar um ataque somando seu nível ao seu dano. Isso é muito, muito poderoso a longo prazo. Porque imagina só, no primeiro nível, ele está escondido, ele vai fazer um ataque. Né? Vamos supor que ele está usando uma... Ele só pode usar armas que causem até 1d6 de dano. Então vamos supor que ele está usando uma adaga que causa 1d4 de dano. Quando esse ladrão estiver no nível 6, ele vai lançar 1d4 mais 6 de dano. Olha só, 1d4 mais 6, ele pode causar até 10 de dano. É muita coisa. Quando esse cara estiver no nível 10, ele vai jogar 1d4 com a adaga mais 10 de dano. 1d4 mais 10 é um dano enorme dentro do sistema. Então o ladrão ele tem uma taxa de crescimento enquanto personagem muito grande mesmo. Uhum. E se você for comparar com o Homem de Armas, a longo prazo o ladrão ele fica mais proficiente do que o Homem de Armas. Agora vamos ler o Clérigo. O Clérigo ele tem algumas regrinhas bem dificinhas assim de entender. Clérigos são homens santos que percorrem o mundo divulgando a sua religião. Não recebem nenhum bônus de dano e recebem 1d8 pontos de vida por nível. Podem realizar 2 testes de personagem por dia por nível possuído para curarem 1d8 mais 2 pontos de vida ou expulsarem a mesma quantidade de dados de vida de mortos-vivos ao seu redor. Só podem usar massas e bordões, mas podem usar qualquer tipo de armadura, ou seja, eles não podem usar armas cortantes. Eles só podem usar armas de impacto. Então vamos lá. Primeiro recebem 1d8 pontos de vida, pela minha regra da casa. Quando eu vou jogar com o iniciante, eles já começam com 8 pontos de vida. Podem realizar 2 testes de personagem por dia, nível possuído, para curarem 1d8, ou seja, para curar ou expulsar mortos-vivos. Ou seja, não existe feitiços de clérigo no Pocket Dragon. Muita gente pergunta para mim, Tarcísio, onde é que estão os feitiços de clérigo no Pocket Dragon? Não existe. O clérigo ele tem esses 2 poderes. Ele pode curar
e ele pode expulsar mortos-vivos. Fora isso, ele funciona como se fosse um homem de armas com algumas limitações. E como é que funciona isso, né? Ele tem direito até 2 testes por nível. Então, no nível 1, ele tem direito a fazer isso 2 vezes. E não é que ele pode curar 2 vezes e expulsar 2 vezes. Não, ele tem que combinar. Ou ele pode curar 2 vezes e só. Ou ele pode fazer o teste para expulsar mortos-vivos 2 vezes. Ou ele pode fazer o teste para curar uma vez e expulsar os mortos-vivos uma vez. Quando ele está no nível 2, ele passa a ter 2 vezes mais essa capacidade. Ou seja, ele passa a ter acesso a 4 testes. Quando ele está no nível 3, ele passa a ter acesso a 6. No nível 10, esse cara, o clérigo, ele pode ter ele tem 20 possibilidades, né? 20 caixinhas que ele pode fazer isso. Ou seja, ele pode fazer até 20 curas por dia. Ele pode expulsar até 20 vezes mortos-vivos. Ou ele pode fazer 20 combinações entre curar e expulsar. Ou seja, ele é um personagem que ele tem uma curva de crescimento muito, muito grande, né? E assim como o ladrão. E vamos para os magos agora. Agora, por que eles só podem usar massas e bordões? Isso vem lá do D&D original. No D&D original tinha um parágrafo dizendo que os deuses não gostam que os clérigos usam objetos perfurantes ou cortantes, né? Porque eles não gostam de derramamento de sangue direto. Então, é permitido apenas armas de contusão, né? De contusão e esmagamento. Não que se você esmagar a cabeça de um goblin não vai espirrar sangue para todo lado, mas, enfim, a gente finge que isso não vai acontecer. E eles podem usar qualquer tipo de armadura, ou seja, o clérigo ele tem muitas semelhanças com o homem de arma, só que ele tem uma curva de crescimento maior, né? Então a gente está vendo que a longo prazo, tanto o ladrão quanto o clérigo, eles têm mais vantagens do que os homens de arma, só que a curto prazo, os homens de armas começam mais proficientes. E o mago, que começa fraquinho, fraquinho, e que lá no nível 10 ele já é o personagem, a classe de personagem mais poderosa de todas. Ó, magos são estudiosos das artes arcanas que buscam controlar a impetuosa força da magia. Recebem um penalizador de -1 em todos os danos causados por armas, sendo que eles só podem usar adagas e bordões. Bordões é o cajado, né? 1d4 pontos de vida por nível e não podem usar nenhum tipo de armadura, ou seja, ele começa sem poder fazer praticamente nada, mas, em contrapartida, podem lançar diariamente o seu nível multiplicado por 2 em círculos de magia. Ou seja, no nível 1 ele já começa a ter acesso a 2 magias por dia. Quando ele está no nível 3, ele pode lançar até 6. Quando ele está no nível 10, ele pode lançar até 20 magias por dia. É muita coisa, né? Se você continuar nessa progressão, quando ele está no nível 20, ele consegue lançar 40 magias por dia. E essas 40 magias elas vão aumentando, porque no nível 1 ele tem acesso só às magias do primeiro círculo. Quando ele chega no nível 3, ele passa a ter acesso às magias também do círculo 2. Quando ele chega no nível 5, ele passa a ter acesso às magias do nível 3. Quando ele chega no nível 8, ele passa a ter acesso às magias do círculo 4. E quando ele chega no nível 10, ele passa a ter acesso à magia do círculo 5, que é a mais poderosa que tem, que só tem uma magia de nível 5, que é a palavra de morte. Né? Se qualquer criatura que tenha metade do nível do mago, você mata ela com uma única palavra. Ou seja, também é um personagem que ele começa muito, muito fraco.
ele deve evitar combate de qualquer forma. Os outros personagens, eles devem proteger o mago e evitar que ele participe de duelos, né? Mas a longo prazo ele se torna absurdamente poderoso. Ele se torna de longe o personagem mais poderoso do jogo. Lá quando ele chega no nível 5, mais ou menos, ele já tem muito mais possibilidades de jogada e muito mais opções do que o Homem de Armas, por exemplo. Uhum. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo lendo as classes do Pocket Dragon, primeira edição. Tarcísio, você vai fazer a mesma coisa com a segunda edição? Vou sim. Só que primeiro eu vou matar o manual de bolso da primeira edição, tá bom? Então essa foi a parte 1. Logo vem a parte 2, que vai ser a parte de raças. Tá? Então é isso. A gente se vê. Um abraço.